Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou Ernesto Bresi e esse é o nosso IGCast, o podcast da Abralimp, Associação Brasileira do Mercado de Limpeza Profissional. Eu gostaria de agradecer aqui o nosso patrocinador do IGCast, o Grupo Cadiz, que há 3 décadas vem atuando aí na área de segurança, vigilância, portaria, recepção, limpeza, manutenção e demais serviços de facilities. Acesse www.cadiz.com.br, Cadiz com Z no final. Além do podcast, a Abralimp também possui a revista EG Plus, e aqui aproveito a oportunidade para fazer o convite para vocês conhecerem o novo site da revista. E nós fizemos no dia 8 de março uma reportagem especial ao Dia Internacional das Mulheres. Conheça www.revistaegplus.com.br. E para também comemorar o Dia das Mulheres, né, hoje o nosso IGCast especial, nós trouxemos 2 mulheres inspiradoras. Para conversar com a gente, eu trouxe a Edilene Sena, que é diretora da Câmara Setorial de Prestadores de Serviço da Abralimp. Ela é uma profissional de carreira desenvolvida na área de gerenciamento de facilities em diversos segmentos, né, tendo acumulado mais de alguns anos de experiência. Isso. Pulei aqui os anos, tá certo? Edi, seja bem-vinda. Ernesto, eu que agradeço o convite, estou me sentindo muito honrada. Obrigada por participar do seu IGCast. Estou amando. O podcast da Abralimp. E do meu lado esquerdo, a Shirley Brandão, que também tem uma longa experiência na área de prestação de serviço como facilities, com foco em planejamento, tecnologia e inovação. Seja bem-vinda, Shirley. Obrigada, Ernesto. Eu que agradeço o convite. E estou honrada por fazer parte, né, desse IGCast também, junto com a Edi. Agradeço, viu? Eu também, Shirley. Obrigada por segurar as pontas aqui. Pessoal, queria que vocês começassem, vou começar pela Shirley do meu lado esquerdo, contassem um pouquinho sobre a sua história, da onde você saiu, onde você chegou e aonde você pretende chegar no futuro. Bom, eu comecei nova, né, nesse mercado, comecei com 18 anos. Nessa minha trajetória eu comecei na limpeza, comecei como auxiliar de limpeza. A empresa que eu trabalho, né, desculpa, pode falar o nome da empresa? Pode. Posso voltar? Não, aqui continuamos, vamos em frente. Bom, a empresa que eu trabalho, no Grupo Paineiras, comecei como auxiliar de limpeza lá. Uhum. A gente tem um treinamento lá de educação continuada, e aí eu virei líder, virei encarregada. Uhum. Fui para a parte do planejamento no operacional, fiquei um tempo lá, e aí agora eu estou na área de planejamento no departamento comercial. Uhum. Então, ao longo desses 15 anos aí, passei por diversos departamentos na empresa, e o crescimento foi muito bacana, a empresa investiu muito em mim. Uhum. Que legal. Você contou um pouquinho a sua história aí antes da gente entrar no ar aqui. Dá para você repetir, por favor, que é encantadora também? Repito. Parabéns, Shirley. Obrigada. A Paineiras deve ser muito grata por ter você tantos anos lá. Isso é bem legal, né? Com certeza. É tão difícil, às vezes, manter um time por muito tempo. Ernesto, olha, eu trabalho desde sempre, viu? Mas, é engraçado, né? Às vezes eu brinco com a minha filha, ela fala, e daí? Eu tenho mais de 35 anos que eu trabalho. Uhum. E eu trabalhei em 5 empresas praticamente na minha vida. Mas eu me achei, né, lá em 90, 93 mais ou menos, quando eu fui para trabalhar numa empresa de prestação de serviços. Uhum. Então, quando eu entrei lá, eu entrei como assistente de um vice-presidente da área de qualidade, fiquei 1 ano. E depois eu tive a oportunidade de ir para planejamento, né? E planejamento, para mim, assim, eu me achei. Falei, é isso que eu quero fazer. Uhum. E é isso que eu faço até hoje, né? Então, deixa eu ver. 10, mais 2, mais 27, mais uns... Só nessa já quase... Né, uns 27, 28 anos nesse segmento, né? E que é uma área que eu amo. Eu não sei fazer outra coisa agora, a não ser isso. Amo. Me fala os obstáculos, Edi, como é que foram para superar a mulher dentro de um mercado de trabalho? Olha, Ernesto, esse é um ponto bem interessante, né? Eu vou falar do meu segmento para cá. Uhum. Era um segmento que só tinha homens. Eu fui uma das primeiras mulheres a trabalhar e entrar nessa área. Tanto que quando eu entrei nessa área, tinham mais ou menos 10 homens e era eu de mulher. Uhum.
E como eu era secretária, era assistente, eu era muito rotulada, porque eles falavam, a secretária não sabe pensar, a secretária não sabe fazer isso, não sabe fazer aquilo, né? E confesso que, assim, no começo foi bem difícil, porque tinha uma metodologia de trabalho, né? Então, eu percebia que eu tinha que trabalhar muito mais, eu tinha que ler muito mais, eu tinha que entender muito mais para tentar, na minha cabeça, me igualar aos meninos, né? A mulher não pode fazer visita em obras, né? Porque tinha bastante obras. A mulher não vai conseguir acompanhar um tratamento de piso num shopping à noite. Você não consegue fazer isso? Eu falei, não, consigo sim, eu vou, né? E eu tinha, nessa época, quando eu entrei, minha filha era pequenininha, ela estava começando a andar, né? Mas eu queria muito. Então, assim, foram barreiras que eu fui superando e mostrando, né, aos poucos que era capaz sim, que tinha condições de fazer. E, graças a Deus, isso mudou um pouquinho hoje no segmento, né? Então, eu não vejo mais tanto rótulo de que não pode ser mais mulher, né? Acho que eu consegui abrir as portas aí no caminho. E para você, Shirley, como é que foi? Eu acho que aí de como abriu essas portas, né? Para mim já foi mais fácil, porque nessa área de planejamento eu tô mais recente, né? Então, para mim, em vista a homens, essas coisas, foi muito mais fácil. Não teve tanta dificuldade assim. Mas eu também mostro que não tem tempo ruim, não. Não é que é para homem. A gente vai e a gente faz acontecer. Exatamente isso. E dá tudo certo. Então, tem que dar, né? Tem que dar, tem que dar tudo certo. Edi, como é que você vê hoje o mercado, né, na área de planejamento, nos cargos de gerência, a mulher, né, o papel da mulher nesse nosso segmento? Você acha que isso vem mudando, ele está impulsionado para essa mudança ou não ainda? Tá, Ernesto. E eu vejo vários depoimentos, até de homens mesmo. Tipo, eu adoro trabalhar com mulher. E na minha área, 80% hoje são mulheres. Né? E a gente conseguiu mudar. E funciona super bem. Eu não estou aqui levantando nenhuma bandeira, né, de homem, mulheres, quero tirar emprego de homens, nada disso. Mas a mulher, ela consegue equilibrar vários pratos ao mesmo tempo. E ela consegue com delicadeza. Então, quando vai fazer um projeto, eu começava a perceber que, assim, homem, eles gostavam de tudo muito prático. A mulher, ela consegue colocar o detalhe, consegue colocar a cereja do bolo, sabe? Consegue fazer com uma maestreza, assim, que é maravilhosa. E abriu. Eu tenho hoje várias amigas, várias conhecidas nesse segmento que manda super bem. Então, a mulherada tá arrasando e, olha, a tendência é só melhorar, é só aumentar. Você concorda? Concordo sim. Deixa eu perguntar, Sheila, dentro da sua trajetória também, eu acho que é importante o papel do RH, né, para que faça todo esse planejamento. E você teve esse suporte de recursos humanos? Tive sim. Tanto de recursos humanos quanto de treinamento. Eu falo que é 50-50, né? A empresa investe 50% em você, cabe você também se desenvolver. Dentro de todo esse apoio que a empresa me deu, todos os treinamentos, eu também corri atrás, fui atrás de uma faculdade, fui atrás de saber como que está o mercado, treinamentos, cursos. Então, assim, essa parceria foi muito bacana entre a gente. Então, assim, todo o apoio que eu precisei, eu tive na empresa, foi muito legal isso. E só tenho a agradecer, né? Assim, não tenho muito o que falar assim quanto a isso. Eles investiram bastante em mim, tanto RH quanto treinamento, foi muito, muito bacana. Eles pensaram no funcionário, né? É muito mais fácil você pegar alguém do mercado que já está pronto do que investir em alguém. Então, essa visão da empresa foi muito bacana de ter investido no funcionário e transformar ele, literalmente. Transformar uma vida, né? Porque você está na limpeza, às vezes você não tem tanta perspectiva e aí onde você consegue chegar? Então é muito bacana. Como é que é o RH de uma empresa do tamanho da sua? A Sheila falou, é verdade, né? 50-50, né? E o RH, assim, se preocupa muito com profissionalismo, treinamento, acompanhamento do colaborador. E realmente é muito mais fácil você capacitar alguém que já está na empresa, que conhece a política da empresa, conhece como funciona, né, as diversas áreas dentro do grupo. Então, é muito mais fácil você capacitar, promover. A gente também tem vários casos assim, de pessoas que vieram da operação, que hoje são gerentes operacionais, eram encarregadas, se tornaram supervisores, se tornaram gerentes, diretoras, né? Tem sempre um caso que eu admiro muito. Tinha um menino que trabalhava com a gente e ele entrou como estagiário.
Hoje ele está assumindo uma gerência regional. Né? Então, às vezes eu brinco com ele e falo, meu Deus, como você cresceu, você era um bebezinho quando você entrou aqui, né? Os dentinhos ainda tudo tortinhos, e hoje é um homem já e cuidando da regional. Então, é muito importante a gente cuidar da nossa gente. A rotatividade, o turnover dentro de uma empresa é muito ruim. Você vai perdendo informações, né? Então, quando você tem uma pessoa motivada, você tem uma pessoa capacitada, treinada, que a empresa ajuda, e lógico que também depende do outro, né? Sim. Querer aprender, porque treinamentos a gente dá bastante. A gente tem um sistema hoje, né, no grupo, que é específico para isso, para treinamento. Então, uma forma de eu conseguir mandar a mesma informação para todos os colaboradores, que são mais de 130 mil pessoas, né? E isso é fundamental. E acompanhar mesmo se realmente está fazendo, se está cumprindo toda a grade que é necessária para aquela função. E quem vê isso com bons olhos, vê uma grande oportunidade para crescer dentro do grupo, que também tem muitas oportunidades. Não, com certeza, né? Eu acho que o mix, né, das duas... de você também estar disponível, né? E você também querer ser algo diferente, né? Isso é legal. Sim. Shirley, como é que o mercado, né? E aí a gente pode falar talvez dos clientes, enxergam, né, o papel da mulher quando vai num projeto, vai numa supervisão, vai numa área comercial. Você acha que isso é bem aceito? Até hoje eu não tive nenhum olhar negativo, né? Ainda mais quando eu conto a história de quem eu sou na Paineiras, né? De como eu comecei, aí cria um olhar de admiração. Falo, nossa, menina, você tá aqui. Então, assim, não tive nenhum problema ainda com nenhum cliente quanto a isso. Quanto a ser mulher ou quanto a função, alguma coisa assim. Pelo contrário, é só, às vezes... Quando a gente começa a conversar e eu vou contando a história, é só elogio. A pessoa fala, nossa, que bacana. Gostoso, então, você sabe do que está falando, né? Então, você entende a minha necessidade ou o meu problema. Então, até hoje foram pontos positivos, assim. Não tive nenhum olhar negativo ou algum olhar diferente, assim. Você teve alguma experiência negativa aí que você de lembre? não me respeitarem por algum projeto? Não. Mas eu tive, assim, como eu aprendi, eu era uma das primeiras no segmento... Tem uma história assim que foi bom para eu aprender, Ernesto. Então, verão, calor, pediram para fazer uma visita lá em Campinas, que era numa fábrica. Aí eu fui de saia, fui de camisetinha, fui de sandália. Cheguei, era uma obra. E eu não conseguia andar na obra, eu não conseguia fazer o levantamento, né? E depois daquele dia eu parei e falei, peraí, né? Eu preciso mudar algumas coisas. E aí eu comecei a ler antes para onde eu ia, quais eram os cuidados, como que era, os EPIs necessários, né? Então foi só nessa situação. Imagina eu no meio de uma obra, num galpão de sandália, de saia, né, e camisetinha, porque estava calor e estava de social. Como que eu ia fazer uma visita técnica, né? Então, eu acabei me readequando, entendendo. E hoje eu ainda treino bastante. Eu tenho um treinamento na empresa específico para isso. Quando for fazer uma visita técnica, então, entender, né, o cliente, como você vai. Às vezes, não dá para ir cheio de adornos, principalmente se você vai visitar uma área alimentícia. Dependendo de onde você está, num hospital, ou numa indústria, ou numa fábrica, os cuidados, né? Tem fábricas hoje que eu presto serviços e que não pode entrar com qualquer sapato. Tem que ser sapato de segurança, a roupa tem que ser 100% algodão, se você vai visitar a fábrica, 0 celulares, então você tem que tomar todo esse cuidado, né? Então, é mais nisso, mas de preconceito, não, porque eu sempre acho que me posicionei, eu gostava do projeto, entendia ele bem, depois eu fundamentava ele super bem, então as pessoas acabam te respeitando pela competência, né? Pelo carinho também do projeto. Shirley, a gente estava falando antes de a gente entrar gravando, a importância do planejamento, né? E você acabou se especializando, assim como a Edi também se especializou em planejamento. O que ajuda o planejamento no contexto como um todo? Quando a gente fala em custo, quando a gente fala em investimento, quando a gente fala em satisfação do cliente. É o que a gente estava conversando, né? Começa lá na ponta, você entender a necessidade do cliente, você dimensionar um equipamento correto, não adianta você colocar um equipamento que ele é de última geração, sendo que naquele cliente não sobe no elevador, né? Não tem como. Então, é você saber certinho qual produto você vai usar, o que eu posso usar aqui, o que eu não posso utilizar, vou vender a parte, não vou vender, um tratamento de piso, uma limpeza de carpete. É você entender a necessidade dele,
Você colocar isso no papel para mostrar para ele o que você idealizou, nos mínimos detalhes, você falar, olha, eu pensei nisso, pensei naquele outro ponto. E quando tiver o período de implantação, é você mostrar para a operação o que você idealizou. Olha, foi idealizado isso, esse produto, uma microfibra, um pano diferente. É você mostrar o que você idealizou. E o mais importante de tudo é você acompanhar também no pós, né? Não é só um momento de implantação. É você voltar lá no cliente, é você entender se está seguindo aquilo, se a operação está seguindo aquilo que foi idealizado lá no começo, se não está seguindo, o que aconteceu, o que a gente pode fazer. Então, são passo a passo super necessário, assim, que você não pode pular nenhum passo, assim. É muito importante todos. Não dá para você falar, não vou implantar, não vou visitar, ou não coloquei uma máquina sendo que era necessário. É muito importante você seguir todos os passos certinho. E de hoje a relação tá um pouco mais tecnológica, né? Quando a gente fala em prospecção, em contato com o cliente e tal. Como é que você vê esse mercado mais frio, né? Porque, né, eu posso falar, na minha época, né, a gente ia, visitava, etc., fazia vistoria, né, fazia planejamento. Hoje talvez não tenha tanta essa liberdade, até em função de tempo, em função da própria Covid, acabou mudando um monte de coisa. Como é que vocês fazem esse gerenciamento hoje, quando você fala em planejamento? A Shirley falou lindamente sobre todos os passos, né, de mencionamento. Que eu acho que não é mais a realidade hoje. Não sei se chega a ser. O que a gente... E o planejador, né, quem vai fazer o projeto, Ernesto, tem que ter uma visão muito clara de como vai ser o futuro naquele exato projeto. Porque é o que você falou. Às vezes você vai num cliente gigantesco, você tem 1 hora, 2 horas para fazer uma visita, que depois vai demorar a vida toda ali. Aquele contrato vai perdurar, né, por um período. Então, sim, hoje em dia querem muita tecnologia, mas infelizmente ainda a tecnologia não significa redução de custos. É um diferencial, mas nem sempre vai reduzir os custos do cliente, né? E aí você tem que ir tentando encaixar, e tem que ter a sensibilidade. Quando você faz o dimensionamento, você faz o levantamento de necessidade do cliente, o sonho do cliente é ter o melhor serviço do mundo, né? A gente brincava muito isso lá no passado, ter uma BMW, mas com preço de Fusquinha. Isso é da sua época também, né, Ernesto? Com certeza. E continua isso. Então, a gente tem que tomar muito cuidado para saber até onde eu vou, né? E, às vezes, apresentar 2, 3 opções para esse cliente, porque ele tem uma necessidade de ter um serviço de alto nível, mas nem sempre ele consegue pagar. Então, você olha, esse é o mundo ideal, mas a gente consegue apresentar esse daqui também, né? E tenta encaixar. E, às vezes, nem esse daqui, que é o mais ou menos, você consegue encaixar no que ele consegue te pagar, né? Então, tem muitas tecnologias. Eu falo que, assim, olha, a limpeza evoluiu bastante. Ela deixou de ser o primo pobre, né? Porque antes limpeza era só limpeza. Então, a limpeza evoluiu muito. Hoje a gente tem muitos equipamentos. Mas também, quando a gente fala em tecnologia, eu não estou falando só de uma lavadora autônoma que lava e seca simultaneamente. Nós temos tecnologias no produto. Quando eu falo que é um produto sem enxágue, eu consigo fazer uma diluição e limpar melhor. Quando eu tenho um paninho de microfibra, né, já é uma tecnologia hoje avançada, é um pano em média que dura 5 vezes mais e vem com apelo sustentável também, né? Então é um pano que dura 5 vezes mais do que um pano convencional. E sem contar que os móveis, as mobílias hoje mudaram, às vezes com pano de microfibra você consegue remover, né, até 99% dos micro-organismos ali sem ter que utilizar um produto, sem fazer enxágue e tal. Então, a tecnologia vem desde um pano até uma lavadora. Então, você tenta encaixar isso da melhor forma possível para o seu cliente, né? Para agradá-los. E sim, é difícil hoje em dia você pegar um projeto que você tenha tempo suficiente para ir lá fazer, ou que você chegue, né, perto do cliente, você consiga apresentar o seu projeto. Só que mudou bastante, assim, hoje a gente estava até conversando um pouco antes, suprimentos quer comprar a preço, né, e depois você precisa entregar os serviços. Então, hoje tem um meio aqui que é bem legal, que a gente chama de defesa técnica. É onde você consegue vender tecnicamente o seu produto para a operação.
também não te garante muito, porque às vezes você vai estar tecnicamente aprovado, mas o preço você não consegue chegar, né? Então você vai equilibrando isso. E olha, e hoje em dia a concorrência está acirrada. E continua, Ernesto. Antes a gente tinha 11 mil empresas, acho que agora a gente tem 26 mil empresas aí no segmento, né? Eu estou meio desatualizado com esse número, tudo isso mesmo? A gente fez um levantamento de market share, né? Então, a gente fala assim, poxa, o GPS é grande, né? Você vai conquistar o mundo. A gente tem 4% só de participação do mercado. Olha como o mercado é, né, pulverizado. Então, a gente tem só 4%. É bastante pulverizado. Deixa eu te perguntar, Sheila, a Edi falou sobre o Covid e tal. O que vocês acham da pandemia? Afetou de alguma forma a participação da mulher? E se sim, de que forma você percebeu isso? Eu acredito que não tenha afetado, como eu posso te dizer, assim, afetou em relação à família, né? Porque aí filhos, toda essa situação, você tem que se reinventar. E era um dia de cada vez, né? A gente não sabia como seria o dia seguinte, como que ia ser as novas informações. Mas acredito que no mercado de trabalho, eu não acredito que tenha mudado tanto, assim, tem uma visão tão diferente. Mas eu acho que mudou em questão a casa, você... Porque você tem filhos, está na escola, tudo, e aí todo mundo tem que ter aula em casa, você tem que trabalhar também, né? Como que você divide tudo isso? Como que você faz? O dia a dia mudou muito, né? Assim. Mas acredito que em relação ao mercado não tenha modificado tanto, assim. Não sei se a Edi tem uma outra visão quanto a isso. Como é que foram para vocês aí 2 anos de pandemia? A mulher já veio ganhando bastante espaço, acho que desde lá de 2000, Ernesto, você acha que me ajuda até a memorizar, porque teve uma época que a gente tinha muita falta de homem no mercado. Eu brinco isso, né? Assim, tem falta de homem em todos os segmentos. Mas eram homens que estavam indo... A construção civil estava matando a gente, né? Era a construção civil. Então, aí a gente tinha muitas mulheres que até então eram donas de casa e veio para o mercado de limpeza. Então, elas vinham bastante despreparadas, né, tal. Aí a gente passou dessa fase. Então, na pandemia, lógico que assim, a gente teve problemas de rotatividade, absenteísmo. Realmente, as mães que eram donas de casa, né, que tinham os filhos na escola, na creche, tiveram que trazer para casa, tem faltas, não tem jeito. Mas a gente conseguiu superar isso, porque também teve acho que foi uma coisa que todo mundo estava no mesmo barco. Então, o cliente também, eu acho que ele foi bem parceiro nesse sentido, e ele entendeu. Porque tinha um momento que não dava, né? E aí, o que mais cresceu, assim, eu lembro que a gente teve muita demanda, foi no varejo. Então, a gente acabou levando algumas pessoas de outros segmentos que tinham fechados, né? Tipo shoppings, né? Equipes de shoppings, equipes de algumas indústrias, para onde estava realmente acontecendo, né? Então, a gente conseguiu adaptar. Mas fácil não foi. Pandemia não foi fácil para ninguém, né? Todo mundo teve que se reinventar, todo mundo teve que pensar no novo, diferente, né? Até estava vendo um livro ali, Um Novo Normal, né? Que a gente ainda continua vivendo, né? É um novo normal. Sheila, como é que foi o reinventar do planejamento no Covid? Vocês tiveram que reformular, as empresas, né? Tiveram que reformular aí o dia a dia da operação, com certeza, né? Sim, com certeza. Foi bem complicado, assim. Como dizer, estava todo mundo no mesmo barco, né? Então, assim, não foi o cliente X ou Y, todo mundo teve que ficar home office, a gente teve que se reinventar, se reestruturar, redimensionar o quadro no posto de trabalho. Não foi fácil, porque todo mundo entrou em desespero, né? Mas a gente conseguiu se adequar, dimensionar um cliente ou outro, fazer alguma situação diferente, né? Para poder melhorar a situação dele também, porque estava complicado para todo mundo, né? Ninguém tinha uma resposta, né? Era de incerteza. Assim, deixa eu procurar alguém. Alguém sabia me dizer o que eu faço? Não, ninguém sabia. Estava todo mundo ali construindo junto os próximos passos, né? O dia seguinte. Foi uma loucura. Sempre esperando uma informação para saber o que ia ser o dia seguinte. Eu adorava, tipo, tinha pronunciamento, né? Acho que era uma vez por semana. Então, vamos lá, vamos ver o que vai acontecer agora. E nada, né? Eu falei, oh, meu Deus. Até porque eles também não sabiam, né? Eles também não sabiam. Eu falei, mas gente do céu, né? Se eles não sabem, a gente também não sabe. É a primeira pandemia que eu tô vivendo na minha vida. Como é que... Nós tivemos uma experiência legal, né? Como é que foi a experiência de fazer o EAD da Abralimp? Foi muito bacana. Foi bem bacana, porque, assim, era um momento que você ainda
estava adquirindo conhecimento mesmo que em casa, mesmo que não estando presencial, foi muito difícil você não ter aquele contato presencial com as pessoas, né? Mas, assim, por mais que você estava em casa, você estava adquirindo informação, então, assim, foi primordial, acho que auxiliou muito esse EAD, assim, para as pessoas se reinventarem também, né? Ninguém sabia como que ia ser, falou, não, então não vamos ficar na zona de conforto, vamos lá buscar conhecimento. A própria Abralimp, né, teve que se reinventar. A Abralimp foi maravilhosa, ela deu suporte para muita. Aí eu falo enquanto diretora da Câmara, né, de Prestação de Serviços, a Abralimp rapidamente se organizou e apoiou o mercado como um todo. Com o EAD, com as apresentações, né? Como que era? Nossa, o Covid me deixou meio sem memória. Mas era as lives. As lives, né? De vários temas, então foi bem interessante. A feira, né? Online. A feira online, nossa. E a gente teve que se reinventar, né? Porque... Por exemplo, eu falo super bem enquanto eu tô aqui, 2, 3 pessoas, 4 e tal. Quando você vai para ligar as câmeras, né, eu falo assim, olha, agora tem que falar em público. Então a gente também teve que se reinventar. Sim. Tinha um momento que a gente falava, meu Deus do céu, né? A gente vai falar para um monte de gente, vamos lá, né? Vamos juntos. E a gente vai aprendendo bastante também. Não, isso é muito legal. Antes da gente iniciar esse podcast sobre as mulheres, nós falamos um pouquinho sobre liderança no podcast anterior, né? E eu vejo, né, na minha época também era assim, né, a grande maioria das líderes, né, do pessoal de liderança são mulheres. Continua isso, Shirley? Você acha que continua? Eu acredito que sim. Eu acho. Eu acho que sim. Como a Edi falou lá no começo, as mulheres têm esse olhar diferenciado, né, tem a cereja no bolo, como ela disse. Mas eu acredito que sim. Que as mulheres ainda... Continuam crescendo, Ernesto. E a tendência é crescer cada vez mais, porque a mulher ela tem muita resiliência. E não é fácil pra gente também, né? Outro dia eu falei assim, eu não quero ser guerreira, não. Eu queria ser herdeira. Esse negócio de ser guerreira, você é uma guerreira? Não, não sou, não. Eu quero ser herdeira. Mas ela é guerreira porque, assim, a mulher, ela nunca vai abandonar os filhos. E todos os dias ela precisa sair, ela acordar cedo, né? Levantar para ir trabalhar. Porque ela sabe que ela tem ali alguém, né? Então, e nesse sentido, ela aguenta muita coisa. Às vezes o homem, por mais orgulho, quando você fala alguma coisa, ele já vai embora e larga e pronto. Mas a mulher, não. Teve um momento que eu fui contratar uma pessoa para minha área, era um homem. E a gente estava num momento de muita tensão, que estava implantando um contrato, era um contrato grande, então a demanda, tinha muitas informações administrando lá. Ele ficou 10 dias. Ele estava desempregado há um tempão. A gente fez todo o processo de seleção, ele queria trabalhar. Ele ficou 2 dias, porque disse que não ia aguentar a pressão, não. Eu falei, mas, meu Deus, ele não está precisando trabalhar? 2 dias, Ernesto, ele foi embora. Então, a mulher não, a mulher ali, ela chora, ela esperneia, ela reclama, né? Ela dá piti, como todo mundo fala, tem aquele momento de extravasar, mas ela não abandona o barco, não. Ela fica ali, fundo, respira fundo. Peraí, né? Vamos lá, bora. Vamos que vamos. E é por isso que a gente vê, assim, a mulher está crescendo no mercado, né? Seja ele em vários segmentos, e eu super apoio, eu acho lindo, valorizo todas elas, seja qual for, né, a função, está ali. Você tem ideia de percentual de homens e mulheres dentro da... Não, você tem ideia de... Olha... Ainda... É que depende muito do segmento, né? Mas vamos falar de limpeza, assim? Sim. Ainda tá, eu acho que... É que... Bom, eu teria que analisar separado o segmento, né? Mas eu acho que a gente já tem aí pelo menos uns 50%, 50-50. 50% no segmento. Porque às vezes você tem... Ainda você tem, né? Os limpadores de vidros, né? Uma coisa que a gente evoluiu muito... Mas você vê, a campeã mundial é uma mulher. Isso, né? Que eu ia falar. Isso que eu ia falar. Evoluiu bastante, que antes você tinha muito limpador de vidro, homens. Então a gente tem mulheres, operador de empilhadeira, homens. Você já tem várias mulheres hoje na empresa que são operadoras de empilhadeiras. Operadora de roçadeira, de máquina na jardinagem, mulheres. Então elas vêm fazendo isso. A gente fez uma regional que a gente tem na Bahia, né? Foi uma das pioneiras. E aí o resultado é que, assim, olha, as máquinas ficam muito mais tempo sem manutenção. Elas cuidam do equipamento, têm o cuidado, né, na hora do corte e faz o trabalho com excelência.
menos acidente dentro da planta, menos equipamentos quebrados e a qualidade do serviço. Então, a tendência é essa, trazer muito mais mulheres para os diversos segmentos. Olha que legal. Eu vou fazer uma pergunta. Você acha que a indústria de máquinas, né, pensa na mulher quando produz uma máquina? Olha, porque você levantou, né, uma coisa interessante. Antes não, viu? Tinha umas máquinas pesadíssimas que aí a mulher não conseguia transportar, não conseguia carregar. Hoje a gente tem equipamentos muito mais leves e vem exatamente com essa proposta, viu, Ernesto? Até na propaganda de alguns fornecedores eu vejo, assim, ó, muito mais leveza, né, ergonomia. Então tem uma mulher carregando a máquina, né, toda bonitinha. Isso é maravilhoso, né? E eu acho que com a evolução também, a baterização acabou deixando Sim, muito mais leve. deixa muito mais leve. Né? Muito mais fácil para qualquer pessoa ou personalizar ele. Uma dica para os fabricantes aqui, né? Sim, com certeza. E em todo, né? Porque assim, ainda que seja um homem, né, também tem um problema de ergonomia, né? Então você tem um afastamento, se é muito pesado, se cansa, porque desgasta todo mundo, qualquer ser humano, né? Então, pensando nessa delicadeza, eu tenho visto vários fornecedores com essa preocupação. E eu tô amando, né? Porque assim, facilita muito na operação, no dia a dia, né? Então, para você subir uma escada com equipamento, então a gente vem, olha, equipamento ergonomicamente correto, ele é mais leve, né? Você consegue carregar, transportar, e aí tem a propaganda da mulher puxando a máquina lá, linda e maravilhosa. Super bonita. A campanha da margarina, é isso? Campanha margarina, o mundo perfeito, né? Porque assim, para você fazer limpeza hoje, não pode ser uma tortura. Até porque assim, se você tiver, Ernesto, um equipamento pesado, um trabalho desgastante, não tem um produto adequado, ela vai te trocar, ela vai embora. E ela vai achar, pelo mesmo salário, né? Porque é padronizado, ela vai para o vizinho. Então, você tem que ter essa preocupação também com seus colaboradores, né? A gente está falando de máquina, mas e é toda aquela miscelânea que a gente tem também no nosso setor. Isso ajuda a reter a equipe ou não? MOP, toda essa tecnologia também disponível, Shirley? Eu acredito que sim. Sim. Porque foi como a Edi estava falando sobre ergonomia, todos esses equipamentos que a gente traz para MOPs, spray MOPs agora, né, o bio que está muito em alta também, facilita muito o serviço delas. Então, acredito que veio assim com tudo, para fidelizar elas mesmo, né? Então, graças a Deus que os nossos fornecedores acompanharam toda essa evolução, né? E isso é fantástico. Tem fornecedores e vocês discutem na Câmara Setorial toda essa tecnologia? Porque a Abralimp, ela tem toda a cadeia produtiva do setor, né? Tem. O ano passado, foi o ano passado, retrasado, a gente teve várias câmeras que vinham os fornecedores, né? Então, os de equipamentos, traziam o que tinha de tecnologias, de enceradeiras, de MOPs, né? Sempre discute. E eu sempre deixo uma pauta aberta, né, na câmera, assim, olha, que assunto vocês gostariam de debater, né, dessa vez? Então, assim, eu posso deixar um recado para minha câmera? Por favor, me ajudem a defender temas, né? Escolherem temas que são super importantes. O nosso segmento, ele está em constante evolução, então, direto, Ernesto, tem muita coisa nova. Muita mesmo. Sim, porque o mercado vem crescendo. Vê a feira do ano passado, né? Da Abralimp. Maravilhosa a feira. Aquilo. Maravilhosa. Sensacional, né? Foi. E assim, com aquele gostinho de que voltou, né? Porque foi a primeira depois da pandemia, então tava todo mundo sedento por conhecimento e por pessoas, né? Para conhecer, se reencontrar, ver todo mundo. A feira foi maravilhosa. Isso é legal. Shirley, como é que você enxerga o futuro da participação feminina no mercado? Bom, brilhante, né? Não tem como ser não diferente. Tem como. Eu acho que assim, a cada vez mais a mulher está conquistando o seu espaço. E assim, tudo que elas fizerem, eu sei que vão fazer. Tudo que a gente fizer, a gente vai fazer com muita competência. Então, assim, acredito que seja um futuro muito brilhante, assim, para as mulheres, sabe? Como eu posso dizer? É um caminho sem volta. É um caminho Mulherada, sem volta. Bora! Não tem um preconceito, né? Nada. O Covid também mudou muito isso, né? Mudou, não, imagina. Gente, a gente é do tamanho do nosso sonho. Se a gente quer, a gente vai lá e alcança. Opa, né? Com certeza. A gente busca o tigre, mata ele, fatia, né? E serve um bife frito bonitinho acebolado. Que dicas Coitado do tigre, deixa o tigre de lado. Quais as dicas que você daria, né, para a mulher que está entrando no nosso setor, no setor de serviço?
confiança, perseverança, força de vontade, acho que é o primordial, né? É você buscar sempre a evolução, buscar sempre o melhor para você, porque se você buscar o conhecimento para você, você conquista o mundo. Então, acho que são esses pontos assim que eu indico para as mulheres. É isso aí, resiliência, acreditar. E, Ernesto, acreditar. Eu vou falar uma frase que eu sempre falo para todo mundo, com a minha filha, para meus amigos, para quem eu gosto. Nunca jamais abra mão dos seus sonhos. Você está nessa vida para usufruir de todas as abundâncias do universo, né? Então, começou como auxiliar de limpeza, sim, você pode ser uma encarregada, pode ser uma supervisora, pode ser uma gerente. Aqui, olha isso, gente, que exemplo, quer um exemplo maior que esse, né? Exatamente. Então, assim, corra atrás dos seus sonhos, não abandone, não desista no primeiro obstáculo. Foi fácil, Shirley? Não foi fácil. Vão surgir vários obstáculos. E surgirão muitos outros ainda na nossa vida. Então, não assim, desistir, não né? desista nunca, jamais. Se a gente está aqui, né? Você também pode estar. Muito legal. Para finalizar, já subiu a placa ali para a gente finalizar. Né? Mas já? Mulher fala tão pouco, né? A gente bate um papo, rápido, né? Bora! Até a tarde toda aqui. Qual a lição que fica, Shirley, desses quantos anos? 15? 16. 16 anos. 16 anos. De uma mesma empresa, com uma mudança, né, brutal em todos os sentidos, né, não só de tecnologia, mas de mercado, de Covid, de todas as coisas que acontecem no nosso dia a dia. Qual é a lição que fica, que você considera mais importante? Acredito que seja a resiliência, né? É você superar tudo isso, passar por tudo isso. Todo esse período que eu vivi dentro da Paineiras, que eu estou na Paineiras, nada foi fácil, mas é o não desistir, é o você acreditar, é o você persistir e falar, nossa, eu passei por tudo isso. Olha onde que eu estou. Eu acho que é isso. Quais são os seus sonhos? Ai, são tantos. São tantos. E olha que são sonhos tão discrepantes, assim. Hoje eu estou fazendo pós em hortelaria hospitalar, mas também quero fazer CCH. Tenho tantos sonhos, assim, que não sei dizer um foco, aonde eu quero chegar. Mas, assim, estou estudando, estou correndo atrás, quero crescer na Paineiras. É isso aí. E é isso. Muito legal, muito bom. Legal. E você? Você vai chegar lá, só acreditar. Você já estava fazendo aqui um approach, né? Olha que eu nem sabia. E para você, quais a lição ou as lições mais importantes, né, ao longo de toda a sua experiência aí, e de ter, né, tido uma experiência profissional diferente da Shirley, que está sempre na mesma empresa, apesar que tem uma visão maravilhosa de mercado, né? Como é que é as lições ou a lição para você? Ernesto, eu sempre digo assim, a minha vida não foi fácil. Nunca foi nada fácil, nada. Eu nunca tive muita estrutura familiar, assim, que tivesse um pai que pudesse me ajudar, uma mãe que pudesse me ajudar. Eu sempre tive que ir no grito, no susto, né? Mas eu sempre dou conselho, não desista. Nunca, jamais o seu sonho. Siga. Estude, faça cursos, tem muitos cursos que são gratuitos, né, sem custos, corra atrás dos seus sonhos, invista em estudar mesmo. Eu lembro que eu tinha feito administração de empresas, né, e eu estava incomodada porque eu queria algo mais, eu queria entender mais, então depois eu fiz 2 pós. A última pós que eu fiz foi em gerenciamento de facilidades, que era um curso que era dado na USP, né, sobre o nosso segmento, então fazer todo esse gerenciamento. E eu sinto que agora, assim, e eu quero mais. Eu estou muito empenhada hoje num comitê que a gente tem de sustentabilidade. Então tenho metas também para entender melhor, desenvolver alguns selos dentro da empresa, né, algumas coisas no futuro. E a vida da gente é assim, não tem um final, né? Eu acho que sempre está evoluindo, está sempre buscando algo, né? Sempre querendo algo novo. E cada etapa que você vai alcançando, né? Você tem as novas mais na frente.
Então, não desista nunca, jamais, né? Siga em frente, não abra mão dos seus sonhos e desperte o gigante interior que tem dentro de você. Sem Acredite dúvida. mais na sensibilidade feminina, porque a gente tem sinais, tem, viu? com certeza. E como tem. Bom, muito legal. Eu, assim, fico feliz, né, de ver, né, duas mulheres, né, que nasceram, entre aspas, né, nesse setor de serviço e chegaram. Isso é muito legal. A gente gosta de ver, né, as empresas investindo, e eu acho que isso quem não fizer isso hoje está fora do mercado, investir nas pessoas, que é o único ativo vivo, né, dentro de uma empresa, somos nós, né? Sim. Você pode ter mesa, cadeira, máquinas sofisticadas, mas se você não tiver as pessoas, né? E as mulheres no nosso setor são, assim, essenciais, né? Muito legal. Bom, queria ouvir as considerações finais de você, Shirley, antes da gente encerrar, e depois da Edi. Bom, queria agradecer. Agradecer a Abralimp pela oportunidade, pelo convite, né? A Edi, que uma parceira e tanto aqui. Agradecer a Paineiras também, aos meus colegas de trabalho. E a você, Ernesto, também. A gente já se conhece há um tempo, né? Sim, sem dúvida. Tivemos trabalhos na Tivemos Abralimp, trabalho lá quando a gente fez o EAD, né? O EAD foi legal. Foi muito bacana. E queria agradecer a todos. Legal. Edi. Eu também agradeço e foi uma honra conhecer a Shirley aqui, uma mulher, uma história de sucesso, né? Sem dúvida. Paineiras, assim, olha, que privilégio, né? Gostoso ter uma pessoa há tantos anos na empresa, né? Vestindo a camisa, se dedicando, cuidando dos clientes. Agradecer você, Ernesto, que é um querido, que eu já conheço há muitos anos, né? Obrigada pela leveza do Digicast. Agradecer ao Ricardo, o presidente da Abralimp também, que é um querido, Natália, Denise da Abralimp, todo mundo, Bruninha, e obrigada, viu? Muito obrigada pelo carinho, por lembrar de mim, por me convidar. Só tenho a agradecer. Muita gratidão. São sempre bem-vindas. Muita gratidão. Bom, pessoal, nesse mês de março, né, mês da mulher, nós falamos sobre mulheres inspiradoras, né? O exemplo está aqui. Que, em nome do Ricardo, presidente da Abralimp, eu agradeço a presença da Edilene Siena e da Shirley Brandão aqui no nosso IGCast, o podcast da Abralimp. Conheça também a Fundação Uniabralimp, através do site uniabralimp.org.br. Tem toda uma grade de cursos, né, muito legais. Acompanhe os episódios do IGCast através das principais plataformas digitais. Eu fico por aqui, agradeço a todos vocês duas pela presença, muito obrigado e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.